Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência solicita a nobre vereadora Lubogo que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Obrigado, nobre vereadora. Podemos nos assentar. Esta presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique Tigrão. Presente, excelência. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Faride. Presente. Zé da Mix. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Doutora Mayra da Costa. Presente. Newton César dos Santos. Presente, excelência. Dr. Raul. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. Esta presidência coloca em votação a ata do dia 6/4 e também do dia 9/4, do dia 13, aliás. Peço um minuto de suspensão, por favor. A convivência Sessão está reaberta. Esta presidência coloca em votação a ata do dia 6/4 de 2015. Suspensão dos trabalhos por um A minuto, sessão está excelência. suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Esta presidência, uma questão de ordem, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Senhor presidente, a ata ela descreve aquilo que foi dito durante a sessão. Eu apenas quero que faça constar dessa ata de hoje que a abstenção citada na ata do dia 6, pelo regimento interno, a abstenção tem que ser declarada por quem se abstém e não por uma outra pessoa, no caso, pelo presidente da mesa. Então, eu peço que na ata de hoje conste que vá nessa ata, de acordo com o regimento interno, artigo 249, que diz: o vereador poderá excusar-se de tomar votação das matérias, registrando simplesmente a abstenção. Então, tem que ser o vereador. O vereador considerar impedido de votar, nos termos desse artigo, fará a devida comunicação ao presidente, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Eu fiz, na época, um pedido de ordem, então gostaria que constasse da ata de hoje esse reparo que nós entendemos que é regimental. Muito obrigado. Esta presidência acata o pedido de Vossa Excelência e continua em apreciação a ata do dia 6/4 de 2015. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovada a ata do dia 6/4 de 2015. Agora apreciaremos a ata do dia 9/4 de 2015. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai à votação, e a votação também é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovada a ata do dia 9/4 de 2015. Passaremos agora para a apreciação da ata do dia 13/4. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a ata do dia 13/4. E agora a última ata do dia 22/4 de 2015. Está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovada a ata do dia 22/4/2015. Esta presidência anuncia aos vereadores e ao público presente que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 4 de maio a 10 de maio de 2015. Almerinda Justino Torres, Aparecido São Pedro, Assis Francescato, Carlos Antônio Maese, Cecília Rosa Pires Franco, Claudinei Carlos Lino, Clotilde de Carvalho Piscinini, Denise Minite Borba, Dionísio Carlos, Divina Ramos dos Santos, Divino Tomás de Mendonça, Georgina de Lima Grégio, Geraldo Silvestre, Helena Aparecida Rocha Ferreira, Ivani de Oliveira França, Jandira Gomes Alexandrina, José Soares dos Santos, Lauro Megueda Ferreira, Leonor Pires de Almeida, Lúcia Helena Toledo Marques, Lúcia Emenegildo Bueno, Maria de Jesus Gonçalves Silva, Maria Pereira, Maria Rosa de Almeida Inácio, Maria Sacomani Meireles, Mário Arnosti Filho, Priscilina dos Santos Vieira, Valdemir Ribeiro, Zelinda Alves Barbosa, Zeupino Bosa. Podemos nos assentar. Esta presidência solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria, começando com a matéria recebida do prefeito. Lembrando que nosso expediente hoje é reduzido, é de apenas 30 minutos. Lembrando que iniciamos às 6h10. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, vereador Jorge. Nós iniciamos às 6h10, mas o tempo é contado após a leitura da ata. Após a aprovação da ata. Obrigado. 6h20, alguma coisa. Obrigado pela menção. A partir então das 6h24, iniciamos os trabalhos com o expediente reduzido de 30 minutos. Ofício 145/2015, Limeira, 5 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Ofício 1205/15, assunto: indicação de liderança do governo. Senhor presidente, apraz-me dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para, em atendimento ao ofício referenciado, encaminhar parecer elaborado pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, informando a não obrigatoriedade da indicação de um edil para exercer a função de líder de governo junto ao Poder Legislativo, sendo que havia para o momento colocando-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento, despeço-me antecipando os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marco Aurélio Magalhães Faria Júnior, chefe de gabinete. Essa presidência recebe o ofício e encaminha à secretaria competente. Ofício 083/2015, Limeira, 7 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimento que produzam produtos de origem animal ou vegetal e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, prefeito municipal. Esta presidência recebe o projeto de lei e encaminha às comissões. Ofício 82/2015, Limeira, 5 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que autoriza o Poder Executivo,
por meio do Centro de Promoção Social Municipal, CEPROSOM, a aumentar os valores de repasse a título de subvenção social às entidades beneficiárias na relação das subvenções, auxílios e ou contribuições e suas respectivas dotações orçamentárias, constante na Lei Municipal número 5.461, de 19 de dezembro de 2014, Lei Orçamentária Anual 2015. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal. Esta presidência recebe o projeto de lei encaminhado e encaminha às comissões. Esta presidência comunica à Casa que foi protocolada uma denúncia contra o vereador Raul e contra o prefeito, Dr. Paulo César Junqueira Radiche, e pede ao primeiro secretário que proceda à leitura. Limeira, 5 de maio de 2015. Eu, Sebastião Augusto Alexandre, portador do Registro Geral de número 15.822.495-4, órgão emissor, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e do CPF 066-666-628-81, casado, residente nessa cidade, a rua Tupinambás, 59, Vila, Cidade Jardim, venho a essa igreja Casa de Leis solicitar que seja aberta a comissão processante contra o prefeito de Limeira, o senhor Paulo Junqueira Radiche, e do vereador Raul Nilsen Filho, com base nos fatos abaixo descritos. Fatos: o Tribunal de Justiça TJ de Limeira condenou o prefeito Paulo Radiche, PSB, por improbidade administrativa após irregularidades em um contrato emergencial de uma empresa de nebulização durante a epidemia de dengue no município em 2013. A decisão assinada pelo juiz Adilson Araque Ribeiro também atinge o secretário de administração Tércio Garcia e o ex-secretário de saúde Raul Nilsen Filho, que terão que devolver cada um 337 mil aos cofres públicos. O processo tramita em primeira instância e cabe recurso aos réus. De acordo com o texto da sentença, o juiz julgou procedente a ação movida pelo Ministério Público contra o prefeito, os secretários e o proprietário da empresa Vital Garden, Álvaro Murbach, que assinou o contrato emergencial. O inquérito da promotoria apontou que a companhia contratada para fazer a nebulização não tinha certificado da vigilância sanitária para exercer o serviço. A decisão foi publicada na quinta-feira 29, na Vara da Fazenda Pública de Limeira. O magistrado ainda apontou na decisão que outra empresa que participou do processo emergencial é da esposa do dono da empresa Vital Garden, escolhida até então para fazer o trabalho de nebulização. A Justiça entendeu que houve favorecimento às empresas de Álvaro Murbach e determinou a condenação por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito e enriquecimento indevido. Além da devolução do dinheiro por parte do chefe do Executivo e dos secretários para chegar ao valor do contrato, que era de 660 mil, a Justiça pediu o afastamento do secretário de Administração, Tércio Garcia, por entender que ele não demonstra eficiência na função. Já para a empresa Vital Garden, o juiz pede o ressarcimento do valor recebido e proíbe a participação em qualquer serviço público por 10 anos. Bloqueio dos bens. Em dezembro de 2013, a Justiça determinou em liminar o bloqueio de 337.999 dos bens do prefeito, dos secretários e do dono da empresa contratada pela Prefeitura, sem licitação, para fazer o trabalho de nebulização contra o mosquito da dengue.
a decisão entendeu parcialmente a ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, que apontou nulidades no contrato, firmado após o governo municipal declarar estado de emergência devido à epidemia da doença em Limeira. Determina o bloqueio dos bens de todos os réus até o montante de R$ 337.999, sendo que eventual superação será objeto de liberação, escreveu o juiz na ocasião. Fonte, EPTV. E para corroborar esse pedido de comissão processante contra os indicados, saliento que o contrato celebrado com a Vital Garden, aprovado pelo Conselho Municipal da Saúde, autorizou o governo, mediante garantia de então secretário municipal da Saúde, Raul Nilsen Filho, de que todo o contrato seria respeitado e que os pagamentos estariam condicionados à produtividade. Isso consta em ata do Conselho Municipal da Saúde e poderá ser comprovado através desta ou com o conselheiro à época, José Eliseu Marchini de Luca, uma vez que a completa execução do contrato do ponto de vista financeiro seria justo, uma vez que cada imóvel teria um custo de pouco mais de R$ 37,00, perfazendo assim o valor total de R$ 660 mil do contrato. No entanto, como o não cumprimento do contrato e com os pagamentos feitos de forma diferente daquela determinada pelo Conselho, elevou os custos por residência para R$ 74,88, onerando assim em 102,37% o custo por residência, uma vez que o contrato previa a pulverização de 17.600 imóveis e só foram pulverizados 4.500 imóveis, que receberam por isso R$ 337 mil, ou seja, a Vital Garden recebeu com autorização da Secretaria da Saúde pouco mais de 50% do valor contratado, tendo este entregue pouco mais de 25% do contrato. Justificativa. E porque ambos têm que ser processados e onerados de seus cargos. O prefeito, usando de suas atribuições, criou o decreto número 458, de 25 de novembro de 2013, que dá poderes aos secretários para gerir suas pastas livremente, ou seja, não é mais necessário que o prefeito, através de seus assessores, fiscalize o que é feito por seus secretários, dando-lhes, assim, poderes excepcionais, o que figura claramente a intenção do prefeito em se eximir de suas atribuições e responsabilidades, pois os secretários são aqueles que viabilizam suas autarquias, conforme a necessidade dos munícipes e da gestão pública. E como resultado disso, vimos que no decorrer deste mais de 2 anos de mandato, o prefeito, bem como seus secretários, foram condenados em primeira instância a ressarcirem os cofres públicos, pois foram julgados culpados por improbidade administrativa. Vale lembrar que a nomeação do então secretário da Saúde, Raul Nilsen Filho, pelo prefeito Paulo Junqueira Radiche, feria de morte a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 5º, que veta que pessoas com interesses cruzados com a gestão pública sejam nomeados para cargos de confiança. Não obstante, o prefeito também nomeou o senhor Tércio Garcia, também condenado na questão do contrato de pulverização, mesmo que este, sabendo que o referido senhor respondia por 55 processos por desobediência da lei, quando este foi prefeito no município de São Vicente, litoral paulista, conforme material jornalístico como segue. Como foi publicado na Gazeta de Limeira em 16/2 de 2013, o secretário municipal da administração, Tércio Augusto Garcia Júnior, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da Justiça, órgão do Ministério Público MP, que atua no Tribunal de Justiça, TJ, por crime de responsabilidade que teria sido cometido enquanto ele esteve no cargo de
prefeito de São Vicente. A denúncia obtida pela Gazeta foi assinada pela procuradora Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli em 31 de agosto de 2012. Ela enquadrou Tércio em crime previsto no artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201/1967, por negar execução à Lei número 1520/72 de São Vicente. A punição prevista em caso de condenação é pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Com isso, ou mesmo sendo notório que o secretário da Administração Pública estava envolvido em mais de 5 dezenas de desvios de conduta e tendo suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o prefeito Paulo Radiche ainda assim o nomeou seu secretário. Logo podemos supor que ele é inteiramente responsável pelos atos de seus nomeados, não podendo se eximir de culpa. E apenas para ensejar, faço aqui uma reflexão sobre a nomeação do atual secretário da Saúde, o senhor Luiz Antônio da Silva, cuja nomeação também fere de morte nossa Constituição Federal que, dentro desse contexto, é importante frisar que, a despeito dos possíveis ocupantes dos cargos em comissão, os mesmos têm que possuir qualificação e capacitação profissional compatíveis com as respectivas atribuições a serem assumidas, coisa que, notoriamente, o atual secretário da Saúde não as tem, o que por si só é mais um ato de improbidade administrativa por parte do senhor prefeito de Limeira, Dr. Paulo Junqueira Radiche. Quero salientar que o prefeito Dr. Paulo Junqueira Radiche e Raul Nilsen Filho incorreram em crimes contra a administração ensejados no decreto 201/1967, artigo 1º, itens 3º e 4º, como segue. Primeiro, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Terceiro, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Quarto, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. Em conforme ao artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967, como cidadão e eleitor devidamente regular junto à Justiça Eleitoral, tendo votado em todas as eleições, solicito que esse documento seja apreciado em plenário, em conformidade com o texto da lei abaixo descrito. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de voltar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os
desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Terceiro, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, nesse caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os fatos diligenciais e audiências que se fazem necessárias para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Sebastião Augusto Alexandre. Senhor presidente, agora eu vou ler a emenda do parecer aos senhores vereadores e eles todos têm uma cópia, é isso? Integral. Secretaria de Negócios Jurídicos, parecer, processo 2230/2015. Parecer opinativo, processo administrativo. Presidente da Câmara Municipal de Limeira requer manifestações sobre a viabilidade do requerimento número 2230/15, no que diz respeito à observância dos requisitos jurídicos necessários para a sua regular admissão e processamento. Inadmissibilidade, hipótese não prevista dentre as infrações político-administrativas catalogadas no inciso 2 do artigo 364, prefeito, e incisos 1 a 4 do artigo 339, vereadores, do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Limeira. Fatos descritos configuram eventual prática de crime de responsabilidade e ou crime comum, nos termos dos incisos 1º, 3º e 4º do artigo 1º do Decreto-Lei número 201/67. Impossibilidade de apreciação e julgamento pela Câmara dos Vereadores de condutas caracterizadas como crime de responsabilidades /crime comum, de competência privativa do Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do inciso 10º do artigo 29 da Constituição Federal de 88, e inciso 1º do artigo 364 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Limeira. Impossibilidade de ofensa ao decoro parlamentar e apreciação de denúncias contra parlamentar por ausência de chancela de qualquer vereador, como com assento na Câmara Municipal de Limeira, nos termos do inciso 4º do artigo 351 do Regimento Interno, e ainda em virtude da conduta imputada como ilícita constituir atividade não decorrente do exercício do respectivo mandato popular, de conformidade com o fixado pelos incisos 1º a 3º do parágrafo 2º do artigo 347 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Limeira,
Manifestação pelo arquivamento da presente denúncia. Está em discussão a presente denúncia. Senhor presidente, eu faço, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos nossos pares, a todos que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação e plateia presente. Senhor presidente, visto o avançar da hora, que hoje encontra-se expediente reduzido, eu faço um requerimento para que possamos ver a possibilidade de se enviar a ordem do dia para uma discussão mais ampla, visto que é uma abertura de CP, e acredito que muitos vereadores gostariam de dar a sua opinião sobre o fato. Devido ao avançar das horas, esta presidência acata o pedido de Vossa Excelência e encaminha a ordem do dia para a discussão e votação da mesma. Ao primeiro secretário, para a leitura das matérias que ainda restam, visto que ainda faltam 8 minutos. Projeto de lei número 97/2015, autor vereador Aloysio Andrade, institui no calendário oficial do município de Limeira a semana de conscientização e combate à automedicação e da outras providências. Presidência recebe projeto de lei do vereador Aloysio Andrade e encaminha às comissões. Projeto de lei número 98/2015 dispõe sobre a proibição de implante em seres humanos de identificação em forma de chip e outros dispositivos eletrônicos no município de Limeira e da outras providências. Projeto de lei número 98, vereador André Henrique Tigrão, é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de lei número 99/2015, autor vereador Wilson Nunes Cerqueira, perpetua o nome de Maria Soldado, Maria José Bezerra em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouros públicos no município de Limeira. Peço que leia a justificativa do projeto, por favor. Ao secretário para a leitura. Justificativa. A presente propositura visa homenagear Maria José Bezerra, realizando o devido reconhecimento pela força, coragem, patriotismo e abnegação desta mulher limeirense, pela sua participação na Revolução Constitucionalista de 1932, tendo dado a sua contribuição ativa na construção da história do país. Maria José Bezerra, paulista da cidade de Limeira, nascida aos 9 de dezembro de 1885, trabalhava como cozinheira, mas após a casa onde trabalhava ter sido alvejada durante a Revolução de 1932, essa trocou o avental por uma farda e juntou-se aos seus irmãos negros nessa batalha, abandonando assim os quitutes de caçarola em favor das armas. Marcou a passagem feminina na Revolução de 1932, alistou-se como enfermeira, mas acabou de fuzil na mão, tendo combatido no setor sul do estado e lutado nas cidades de Buri, Ligiana e Itararé, como integrante da Legião Negra. No calor da luta, aliou-se à frente de combate, tendo lutado arduamente pela causa constitucionalista. A proeza de combates lhe valeu o apelido de Maria Soldado. Sobre Maria Soldado falou o jornal A Gazeta na sua edição de 5 de setembro de 1932. Uma mulher de cor, alistada na Legião Negra, vencendo toda a sorte de obstáculos e as durezas de uma viagem acidentada, uniu-se aos seus irmãos negros em pleno entrincheiramento na frente sul, descrevendo a página mais profundamente comovedora, mais cheia de civismos, mais profundamente brasileira, da campanha constitucionalista, ao desafiar a morte nos combates encarniçados e mortíferos para o inimigo. Maria da Legião Negra, mulher abnegada e nobre na sua raça, foi escolhida como a mulher símbolo de 32, no jubileu de prata da Revolução de 32. A mais alta honraria que uma mulher poderia almejar, o que demonstrava a admiração e respeito dos ex-combatentes.
Maria Soldado trabalhava para a família Penteado Mendonça, e o senhor Antônio Penteado Mendonça relata em entrevista ao Jornal da Tarde em 13 de dezembro de 1998. A minha cozinheira era a famosa Maria Soldado. Maria Soldado é uma das figuras mais bonitas da Revolução de 32. Era uma negra que estava cozinhando para a minha tia Nicota Pinto Alves. Um dia Maria Soldado desapareceu, ninguém sabia dela, e eis que ela retorna vestida de soldado, com uns 20 ou 30 companheiros, índios e negros, e disse: nós vamos integrar na Legião Negra. E foram todos, inclusive Maria Soldado, lutar com a bravura nas trincheiras paulistas. Depois disso, Maria Soldado ficou sendo um símbolo de 32. Está hoje enterrada no mausoléu da Revolução. Mendonça Domingues, 2013, página 225. Fato ou folclores, há relatos que Maria José Bezerra alistou-se como homem, mas sua identidade feminina só foi descoberta somente após ter combatido na linha de frente e ter sido ferida. Após a Revolução de 1932, Maria Soldado voltou à sua vida de empregada doméstica, mas sempre se manteve presente nas manifestações estudantis contra a ditadura. Terminou sua vida vendendo doces e salgados no Hospital das Clínicas, na cidade de São Paulo. Apesar da sua importante participação na história do Estado e do país, em 11 de fevereiro de 1958, foi encontrada morta num quartinho de um prédio na Rua Consolação. Projeto de lei. A mesa recebe o projeto e encaminha as comissões. Ao secretário. Emenda modificativa ao projeto de lei número 25/2015, da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei 25/2015, que passará a ter a seguinte redação. A mesa recebe a emenda modificativa número 25 e comunica aos nobres vereadores que prejudica o item 2 da pauta. Às comissões. Emenda modificativa ao projeto de lei 25/2015, da nova redação ao parágrafo 1º do primeiro artigo do projeto de lei número 25, que passará a ter a seguinte redação. Autor, vereador José Damix. Emenda modificativa ao projeto de lei número 25/2015, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei número 25/2015, que passará a ter a seguinte redação. Emenda do vereador José Roberto Bernardo. Eu comunico a todos os senhores vereadores que a emenda prejudica o item 2º da pauta.